Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Adultos, o culto da Igreja Cristã. O trimestre é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então continuamos falando sobre a igreja, hoje a gente vai falar sobre o culto, sobre os elementos que compõem o culto, sobre como é a forma, a ordem, a decência, e como prestamos um culto verdadeiro a Deus. Esse momento tão especial, que aleluia, estamos comparecendo na casa do Senhor para encontrar com Ele, para poder falar com Ele, como diz também na Revista dos Jovens, pois também tratou sobre o culto, falou sobre o culto e a doutrina, e falando também que o culto é um encontro, no qual nós aparecemos diante do Senhor e nos comunicamos com Ele através da oração, dos nossos cânticos, da nossa adoração, das nossas contribuições, e Ele fala conosco através da palavra, através da manifestação dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um momento tão sublime no qual nós estamos ali para entregar ao Senhor o que temos de melhor. O texto áureo diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Na verdade prática, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A gente vai ver também que adoração quer dizer isso, prostração. Você vai reconhecer a soberania de Deus, vai se prostrar diante dele, vai clamar, rogar e adorá-lo, louvado seja o nome do Senhor, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é excelso, é maravilhoso, é santo, é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Glórias a Deus, ele é fiel. Bendito é o Senhor para todo sempre. Então é um momento que a gente vai, aleluia, em total rendição, comparecer diante de Deus, para prestar-lhe uma genuína adoração. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos vários textos na Bíblia que mostram o modelo de um culto cristão. Glórias a Deus. Então a gente vai ver que a igreja ela tem essa função, diferentemente do culto judaico, que havia ali muitos elementos, uma liturgia muito rebuscada, aleluia, mas o nosso culto é diferente, é simples, mas temos hinos, temos doutrina, temos revelação, glórias a Deus. Então o nosso culto é um culto espiritual, um culto maravilhoso, em que o sacrifício não é o sacrifício cruento de um animal morto, mas é apresentando os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Os objetivos da nossa lição são identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico e enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Glórias a Deus. Na lição dos jovens, tem um ponto que diz que a liturgia, que a ordem do culto, ela não engessa, então nos permite, aleluia, expressar essa adoração entusiástica, como diz aqui, é a adoração que há nos cultos pentecostais, Então, mesmo tendo ordem e decência, isso não torna o culto frio, pelo contrário, dá espaço para que Deus opere em nossas vidas. Introdução diz o seguinte: nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. Por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Glórias a Deus. Temos a liturgia, mas também temos essa dinâmica pentecostal, com a adoração mais espiritual, adoração entusiástica, com a manifestação dos dons espirituais,
Tudo isso faz parte do nosso culto, louvado seja o nome do Senhor, e, aleluia, quando estamos cumprindo, né, a orientação da palavra de Deus, é claro que esse culto ele permanece simples, com esses mesmos elementos que havia ali na igreja primitiva, e Deus recebe a nossa adoração em espírito e verdade. Primeiro tópico, a natureza do culto. Primeiro subtópico, o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6,13. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em um segundo plano, com a forma como se cultua. Né? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre liturgia. A liturgia é essa forma, né? É a roupagem do culto. O culto só é completo, não só com a liturgia. Tem que ter, né, a nossa disposição de adorar, nosso coração, né, voltado a Deus, aleluia. Então tem que ter o conteúdo, né? Tem a forma e tem o conteúdo. A forma é a liturgia, o conteúdo, aleluia, é a nossa disposição de adorar o Senhor, de reconhecer quem Ele é e que Ele é merecedor de toda a honra e glória. Não é para ir só pedir, né? Como dizia uma música de Cícero Nogueira, né? O crente marajá só quer pedir, pedir, não quer trabalhar. Então, culto não é um momento que a gente vai barganhar, ou vai, né, colocar dentro da parede, dizer que não aceita determinada situação, exigir que Deus haja com pressa, não. Você vai ali para rogar, para suplicar, para adorar, para se curvar a Ele, né, se prostrar. Aleluia, que é o significado do termo adoração. Então tem a forma e tem que ter o conteúdo. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Atos 13, de 1 a 4. Enquanto os cristãos serviam, no grego leiturgeo, isto é, cultuavam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Então, liturgia também significa ofício santo, serviço, né, a forma. Glórias a Deus. Então, estavam cultuando, e o Espírito Santo então se manifesta e separa ali os missionários, comissiona os missionários para a obra, né? Glórias a Deus. Paulo e Barnabé. Fala em Atos, capítulo 13, de 1 a 4, que diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, né? Então está esse termo em grego, né? Leitorgeu, né? Ou seja, cultuando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glórias a Deus. Então, como vimos nesse encontro com Deus, no qual estamos servindo a Ele, cultuando, adorando, orando, aleluia, fazendo a vontade dEle, Ele também comunica-se conosco através da pregação. E nesse momento aqui, né, o Espírito Santo se manifesta e comissiona, né, Barnabé e Saulo para a obra maravilhosa, para uma grande obra, né, obra missionária. E o segundo subtópico, o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. E significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Eclesiastes 5:1, 1 Coríntios 11:27, né? Guarda o teu pé, né? Então, onde está pisando é o lugar santo, tem que ser reverente, tem que ser um culto, né? Com toda a reverência, louvado seja o nome do Senhor, com toda solenidade. Por isso, o culto não pode ser destruído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Levítico 10, 1-2. Não por acaso, o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12-14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Por isso temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Nesse texto temos os termos gregos euskemônos, traduzido como decentemente, e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que tudo precisa ter decoro, decência e ordem. Então a igreja de Corinto recebe essa exortação de Paulo, porque havia ali muita bagunça, né? Pessoas se achavam mais espirituais que as outras e
Provavelmente eu acho que ninguém entendia nada. Se um incrédulo chegasse na igreja, né, era uma disputa de línguas estranhas, de profecia, e Paulo então vai exortá-los, vai orientá-los a fazer tudo com a decência, para que houvesse edificação. A gente vai ver aqui um propósito do culto é edificar a igreja. Né? Claro que a gente vai entregar a Deus, mas o Senhor nos edifica, né? O Senhor fala conosco, o Senhor usa, né? Pode usar alguém em profecia, então tudo isso com ordem de decência, é claro que vai promover a edificação da igreja e salvação para os incrédulos, né? Então, para aqueles que ainda não têm a fé. E o terceiro subtópico, o culto é santo. A gente já viu que é um serviço, né? Eu vou entregar a ele, a Deus, não é para mim ir para avaliar o culto, para dizer se foi bom, se foi ruim, não. Eu tenho que prestar o melhor para Deus, é eu que tenho que levar e oferecer, apresentar a Ele o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Já vimos também que o culto tem que ser solene, aleluia, pois o Senhor estará ali, o Senhor se faz presente, Ele quer que tudo seja, aleluia, com decoro, com ordem e decência. E vamos ver que é santo, porque Deus é santo e a igreja também tem que ser santa. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Levítico 11:44, Isaías 43:3, 1 Pedro 1:15-16. Visto que Deus é santo, Levítico 20:16, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Ezequiel 44:9, Amós 5:21-27, Isaías 1:13. Né? Havia todo aquele cuidado do impuro, né? Então, se tivesse impuro, não podia participar ali do culto judaico. Então, havia essa preocupação, porque era um tipo, né, uma simbologia do que seria, então, revelado em Cristo, né? Sua santidade. Glórias a Deus. Então, Deus é santo e sempre exigiu um culto santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Isso é, de uma vida a serviço de Deus. Romanos 15:5. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Atos 13:2. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. 1 Coríntios 11, 22. Né? Então, o crente tem que ser santo, não pode estar ali, né, de forma hipócrita. Ele tem que estar apresentando o culto santo a Deus, porque Deus é santo, a igreja é santa também. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lendo esse tópico, me lembrei de um vídeo que eu vi na internet, né, um pequeno vídeo daquela cantora Fernanda Brum, ela dizendo que uma vez estava no culto, aí foram fazer uma peça, e daqui a pouco havia ali toda a insinuação da peça, de pessoas na prostituição e tal. Aí colocam lá uma música para tocar, né, no meio da peça, um funk, né, bem daqueles com palavras chulas, e ela disse que pegou a Bíblia dela e foi embora. A gente pode até pensar, né, que exagero, mas imagine Deus, né, como Deus está se sentindo de o seu culto, né, que era para ser algo reverente, algo decoroso, né, embora era uma peça, era uma dramatização, mas acabava profanando, né, levando uma coisa não santa, uma coisa impura, né, para o culto. Né. Então, que tenhamos também todo esse zelo, né, essa preocupação de, como havia no Antigo Testamento, de não profanar, né, a adoração, né, não apresentar nada impuro, nada torto, né, que sejamos realmente um culto que agrade a Deus. Ainda que haja essas dramatizações, mas pode ser feita também com sabedoria. O segundo tópico, o propósito do culto. O primeiro subtópico, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Salmo 48:1. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Salmo 103, de 1 a 5. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Né? Então, não é para massagear o ego dos homens, não é para dar palavra de autoajuda ou canções desse tipo, mas sim falar de Cristo, anunciar quem Ele é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltar a sua santidade, o seu poder, né? Exaltar o que Cristo fez por nós ali na cruz. Então, Cristo é a esfera, o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. João 2, 18 e 22, Marcos 14, 58. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5, né?
estamos na presença dele. Aproveitemos o momento, né? Ele que é aquele que intercede por nós. Aleluia. É ele que nos media. É seu Espírito que transmite a Deus a nossa oração, mesmo quando não conseguimos orar com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o Senhor. Então, que momento maravilhoso que nós podemos aproveitar, né? E não ir buscar mensagens coach, mensagens de confissão positiva, ou teologia da prosperidade, nada disso. Aleluia. É adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aproveitar o tempo que estamos ali adorando para sentir a sua presença e para falar com Ele. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu seu real sentido, né? Então saiu no foco. Aleluia. Não é Ele que está sendo adorado ali, mas sim, às vezes, o próprio homem, pregador, cantor, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Não coloquemos nada no meio entre nós e Deus, né? Nossa adoração possa ser, aleluia, direta, né? Já que agora tem aberto, né, um novo e vivo caminho que Jesus abriu ali, aleluia, no seu sacrifício da cruz. Então, aproveitemos e adoremos a Ele. Quando não se cultua a Deus, segundo o subtópico. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajuntarem no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, né? Então, em relação à ceia, Paulo dizendo, vocês estão comendo aí, mas não é a ceia, vocês estão bagunçando, né? Toda essa falta de reverência, todo esse desrespeito, então não era a ceia do Senhor, era a ceia deles mesmos, que eles estavam enchendo a barriga e deixando os outros com fome, como a gente estudou sobre a lição sobre a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia, não era um culto que eles estavam fazendo, não daquela maneira. Felizmente, há muitas reuniões evernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. Então, perde completamente o sentido de culto, pois nem a forma, nem a liturgia é bíblica e nem o conteúdo, né? Nem o alvo ali da adoração. Terceiro subtópico, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja, né? Por isso Paulo exortou a igreja até a ordem de decência nesse aspecto, nesse sentido. Quem entrasse ali na igreja e visse o culto, assistisse o culto, saísse edificado. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. 1 Coríntios 14, 26. O verbo grego oikidomeo, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikidomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. Então temos o verbo edificar e o substantivo edificação. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Então a igreja também está em plena construção. Mateus 7, 24 e 26 e Lucas 6, 48. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons da igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja, né? Tem, inclusive, línguas estranhas, né? Se não houver intérprete, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quando há intérprete, né? Ou seja, equivale agora a uma profecia, toda a igreja é edificada. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada, 1 Coríntios 14, 5. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério, 1 Coríntios 14, 12. Da mesma forma, os dons ministeriais, Efésios 4, 11, deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4, 12. Né? Então, Deus dá dons, homens dons, né? Diz pastor Leonardo Renovato, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Então, todos esses homens dons têm um propósito, né? É para a edificação da igreja. Deus capacita desses homens à igreja para que eles a edifiquem. Louvado seja o nome do Senhor. Contribua com a edificação. Todo o corpo também tem que estar, cada membro, com esse propósito, né? Edificar uns aos outros. E o terceiro tópico, então, vai falar sobre a liturgia do culto. O primeiro subtópico é a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática, né? Então, nós realmente vivemos o sola escritura, né? Glórias a Deus, porque os dons espirituais também estão na escritura. Então, todo o movimento pentecostal tem essa preocupação, né? De, aleluia, buscar sua regra de prática na Bíblia. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo
o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Né? Então não existe profecia acima da palavra, não existe nova revelação. Tudo tem que estar passando pelo crivo da Bíblia. Né? Qualquer coisa que passar disso é anátema, né? É outro evangelho e é rejeitado. Né? Então até as manifestações espirituais têm que ser conduzidas, né? Tem que estar debaixo, né, da autoridade da Bíblia, passando sobre o seu crivo. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que a Escritura tem no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base do seu ministério. Lucas 4, 16 a 18. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, a instrução, grego didaquê, como uma das necessidades da igreja, 1 Coríntios 14, 26. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com o seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus, Atos 15, 35. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras, Atos 18, 11. Né? Foi em Efésios, 3 anos, em Antioquia, 1 ano. Então, ele tinha essa preocupação, aleluia, da doutrina e da instrução ser a base ali, né, da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, como diz aqui na lição, o pastor que está à frente de uma igreja, que é responsável pela liturgia, tem que atentar, né, para a posição que está a Escritura no culto, né, porque às vezes também só louvor, e dá 10 minutos para a palavra está ficando em segundo plano, né, que Deus tenha misericórdia. E às vezes também muitos pregadores que dêem um versículo e depois é profecia até o final. Será assim? Era assim que Jesus fazia, né? A gente vê o Sermão do Monte lá, Jesus explanando a lei, né? Demonstrando o que significava, glórias a Deus, e dando aquele enfoque agora para o cidadão do céu, né? Ou seja, como o cristão deveria se apropriar, né, dos princípios morais e espirituais que haviam ali na lei. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor ensinava, instruía, Paulo, Barnabé e todos os apóstolos tinham essa preocupação relacionada à doutrina, palavra, instrução. E o segundo subtópico, adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica, isto porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar, né? Cânticos espirituais, Efésios 5, 18 a 20, então a gente vê que a igreja adorava de forma, né, viva, de forma, aleluia, entusiástica, né? E nós precisamos também ter essa genuína adoração, né? Como viu na lição do jovem, explica que os próprios hinos, a própria adoração tem que conter a doutrina, né? E uma forma da gente se vacinar contra muitos hinos aí que estão aí no mercado, né? Infelizmente, até contrário à nossa doutrina, e às vezes os jovens, né, senhoras e senhores cantando, é os hinos da harpa, né? Os hinos da harpa, você está seguro em cantar, que é doutrina pura, louvado seja o nome do Senhor. E os demais tem que analisar, tem que pesar para ver se realmente está sendo cantado ali, aleluia, também passa pelo crivo da palavra, né? Glórias a Deus. Alguém disse uma vez que quer ver como está, né, a doutrina de um povo, né, como está a teologia daquele povo, é só ver o que eles estão cantando, né? Então, se a gente cantar também esses hinos que às vezes são antropocêntricos, que só falam, né, o coração do homem, só massageia o ego, só promete, né, realizações que não estão na palavra do Senhor, ou seja, falsas promessas, fazendo as pessoas ficarem frustradas, né, elas sem conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que requer nosso arrependimento, né, nossa renúncia, nossa santidade, aleluia. Aí formam um povo, né, formam uma geração enganada, né, em vez de estar cheio da palavra, vai estar cheio de canções que fogem da palavra. Deus nos ajude. E o terceiro subtópico, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Menzies, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas, né? O povo barulhento, né? Glória a Deus.
Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto, né? Como falamos, a ordem da essência do culto não esvazia o culto dessas manifestações, dessa adoração viva, né? Essa adoração espiritual. Glórias a Deus. Então, a ordem da essência, pelo contrário, ela vai, aleluia, dar lugar para que também tenhamos esse tempo de adorar e de exaltar o Senhor. Na hora da palavra, é a palavra, né? A profecia das profecias está falando. Mas na hora de adorar, aleluia, nós podemos adorar livremente. Louvado seja o nome do Senhor, tudo em ordem e decência. Conclusão, nessa lição vimos os princípios que devem reger o culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um movimento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo, né? Então, vimos que quando Paulo instrui a igreja a ter ordem de decência, né, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo estava já dando instrução sobre algo que fazia parte do culto, as manifestações espirituais, né? Os sensacionistas vão dizer isso foi para o primeiro século, né? Porque Paulo ia estar instruindo, aleluia, algo que iria cessar, né? Mas não, até hoje, o nosso culto também tem salmos, tem doutrina, tem línguas, tem revelação. Louvado seja o nome do Senhor, e não podemos extinguir o Espírito Santo. Glórias a Deus. Próxima lição, uma lição importante, vai falar sobre o papel da pregação no culto. Vamos tentar analisar, né, como está sendo, né, as pregações hoje, né, e que realmente está faltando, né, o que está em excesso. Que Deus nos ajude. Uma lição importante, lição 12. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. E antes disso, né, se os irmãos quiserem ainda um subsídio a mais, assista um vídeo da Revista dos Jovens também que está falando sobre culto. Então complementa essa lição da Revista dos Adultos. Amém? Vamos orar. Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, pedindo mais uma vez, Pai, que o Senhor continue derramando a tua graça e o teu poder sobre nossas vidas. Possamos prestar um culto agradável a Ti, Senhor Jesus, santo e agradável. Que o Senhor possa receber, Pai, aleluia, como cheiro suave. Possamos reconhecer a sua soberania, Pai, a sua grandeza. Aleluia, Pai, que o Senhor é excelso, o Senhor é maravilhoso e poderoso. Deus poderoso, receba a nossa adoração. Que viemos para a igreja não para buscar somente receber alguma coisa, mas para entregar aquilo que nós tivermos de melhor para Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Abençoa cada aluno de escola dominical, professor, pastores, todos que compõem esse importante ministério, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.